E aí? Tem alguém na live aí já me ouvindo? E aí? Perfeito, perfeito. Parece que tá tudo ok. Tudo certo. Vamos esperar aqui para ver se tá tudo ok. Testando, testando. Um, dois, três. Parece que tá tudo certo. Vamos ver como que tá aqui na. Gente, a gente tem que ficar olhando às vezes para dar uma olhadinha se está tudo certo, né? Para saber, começa a falar sozinho. Ou tá mudo, coisa do tipo. Gente, a gente tem que ficar olhando às vezes para dar uma olhadinha se está tudo certo, né? Aqui no web tá esquisito. Hum. Bem, eu não sei se está aparecendo a minha cara aí na tela. Vamos ver aqui como está no Facebook. Ah, tá aparecendo sim, tá tudo certo. Tudo perfeito. É a primeira vez que eu faço uma live mais específica para uma apresentação, uma palestra, né? É com longa duração, já faz uns anos já que eu não faço uma palestra do tipo. Já participei de algumas palestras em eventos de tecnologia, né? E no meio dessa pandemia aí já, somando com a pandemia, deve dar uns 4 anos no mínimo. Então, vamos ver como vai sair. Bem, boa tarde para todo mundo aí que está me ouvindo, está assistindo. Eu me chamo Fabiano Carlos, sou o desenvolvedor, programador do Tocard, o produtor cultural também do projeto. E hoje estamos aqui, né, para falar sobre esse projeto que tem uma mistura de cultura, tecnologia e logo, logo mais empreendedorismo, né? Então, quero mostrar para vocês um pouco das ideias por trás do projeto, como surgiu, o que a gente está utilizando como tecnologia, né? E o que a gente tem hoje em dia também. E também falar um pouco sobre economia criativa, que eu acho que para algumas pessoas é um pouco novidade ainda, certo? Então, vamos lá. Eu me chamo Fabiano Carlos, tenho mais de 10 anos trabalhando com tecnologia, principalmente desenvolvendo para startups, né? São projetos que têm um certo cunho inovador, utilizam de muita tecnologia e a ideia é que o modelo atual de startups é que você consiga fazer um produto, um serviço que seja altamente escalável e consiga lançar ele o mais rápido possível, né? Que é a história do MVP. Então, eu já trabalho faz muito tempo com tecnologia, já desde 2008, por aí, já estava fazendo coisas, trabalhos de freelancer, né? Então, eu tenho uma experiência bem grande, tanto quanto front, o back-end, infraestrutura, usabilidade também, que é a interface que eu faço, normalmente é interfaces gráficas. Eu não sou um designer exatamente, eu mexo mais com questão de interface e usabilidade. O business model também, eu já participei muito em, em consultorias, né, para alguns projetos de empresas, e principalmente em aplicativos mobiles, né. E também eu me aventuro um pouco nessa questão de produção cultural independente, né,
principalmente com artistas independentes que estão começando, porque eu também, na época, eu estaria começando, já faz alguns anos que eu estou nessa praia nova também para mim, mas eu tento fazer alguns projetos em parceria com algumas pessoas assim, que estão interessadas a mostrar seus trabalhos, né? Inclusive, o próprio Tocart foi um resultado de muitos anos de pesquisa, né? Muitos anos de conversa com artistas, músicos e outros produtores e agentes da cultura, certo? Então, alguns de vocês já devem me conhecer por essas duas empresas, a Netconv, né? Que eu acho que muita gente não conhece, mas a gente também agora atua mais como a Netconv Shop. A Netconv é um delivery, né? Como todo mundo já conhece, um delivery de mercado, tem todos os produtos de mercado, e a Netconv Shop já é um negócio focado a empresas. Então, a gente está fazendo uma alteração na forma como a gente funciona para oferecer sistemas, né, para empresas futuramente. Então, economia criativa. E o que é economia criativa? Existe uma certa confusão, ou, de certa forma, depende em que área você está atuando, né? Você vai ter uma visão mais afunilada sobre a economia criativa, certo? Como eu trabalho com tecnologia, eu penso mais em utilizar a tecnologia como um meio criativo para movimentar a economia, certo? E só que ela abrange muito mais do que os próprios artistas, digamos assim. Então, hoje em dia, pode-se incluir, né, músicos, artistas, escritores como os principais criativos que, que criam conteúdo e material, mas nessa nova década, né, como a tecnologia avançou muito, teve muitos desenvolvimentos de novos produtos de tecnologia, então você viu um grande crescimento de programadores, designers, publicitários também e de marketing, né? Principalmente usando ferramentas de tecnologia. Ainda mais assim, se vocês pensarem bem, nos últimos anos agora de pandemia, imagina se essa pandemia tivesse acontecido uns 15, 20 anos atrás. Quanto impactante isso ia ser em nossas vidas. Então, assim, graças a tecnologias hoje em dia, a gente consegue ainda trabalhar, a gente consegue movimentar, de certa forma, a economia. Então, por isso que grandes empresas de tecnologia cresceram muito na pandemia, pela utilidade que elas oferecem, né? E muitas pessoas conseguiram aproveitar, né, esse momento para gerar novas interações e novos produtos e serviços. E então, ao meu ver, a economia criativa, na minha concepção, ele envolve cultura, tecnologia e empreendedorismo, como um todo. Eu acho que a gente precisa de cultura como um fundamento, né, sobre um trabalho mais criativo, uma questão local, principalmente. A gente tem nossa cultura local, tem nossos costumes. A gente precisa dessa união com a tecnologia, né, digamos, para acompanhar essa comodidade, né, sobre o que é feito. E também a gente precisa empreender, né, buscar formas de ter esse produto, esse serviço funcionando a longo prazo, né, principalmente. E atualmente a gente tem alguns canais, tecnologias, né? Tem próprios aplicativos de redes sociais, como Facebook, Instagram, alguns que são focados mais em vídeo, como YouTube, Vimeo, TikTok, que é mais um aplicativo viralizador, digamos assim. Tem outros sites de notícias, eventos e festivais que normalmente a galera que precisa de público presente, músicos, artistas, sentem mais falta na pandemia, certo? Só que essas grandes empresas cresceram tanto que elas englobaram várias das ferramentas, então elas são cada vez mais parecidas, né? O Facebook parece um pouco com o Instagram já está parecendo mais um pouco com o Facebook, o YouTube também está parecendo um pouco dos dois, então a grande competição para receber cada vez mais atenção e ao meu conhecimento, né, principalmente no estado, no nosso próprio país, a gente desenvolveu muito pouco ainda ferramentas de tecnologia. Então,
Nesse contexto, né, eu já tenho muitos anos pensando que precisaria uma hora ou outra aparecer mais coisas, né? A gente tem algumas aplicações interessantes, né? A gente tem aplicações para banco, a gente tem aplicações para moradia, tem todos os sistemas tecnológicos que estão melhorando a qualidade de vida das pessoas, certo? Deixa eu só conferir se está tudo certo aqui. Tá tudo certo. Só que existem muitas outras grupos e profissionais que precisam também de atenção, precisam de buscar novos meios, novos canais, né, para oferecer seus produtos ou serviços. E cada vez mais estamos ficando presos a redes sociais pelos algoritmos e, né, para deixar a gente mais atento a uma venda mecânica, não exatamente humanizada, né? Então, tem muita gente assim que está faltando espaço ainda em meios tecnológicos, certo? Então, a Tocart veio dessa ideia de trazer uma plataforma que tem uma identidade cultural associada com a nossa, né? Principalmente a mato-grossense, a brasileira, por assim dizer, porque a gente tem poucas plataformas sociais ainda aqui no nosso país e muitas das outras plataformas que estão externamente ao nosso país, eles têm uma visão, uma cultura diferente da nossa. Então, para eles é importante uma coisa, para a gente não é nem tanto, às vezes, certo? Então, a minha ideia de transformar um projeto, uma rede social como essa, é fazer como qualquer outra rede já está fazendo, ampliar suas ferramentas tecnológicas, né? Para conseguir resolver vários problemas, né? Não importa para quem seja. Então, a Tocart era para ser uma rede social muito mais afunilada, né? Era para ser para músicos, inclusive. Eu tive mais contato no início. Então, com algumas pesquisas e com muita conversa, muitas perguntas que eu fiz, né? Principalmente outros grupos de cênicas, ou artes, pinturas, escritores. Então, eu comecei a ampliar um pouco mais os segmentos. Só que depois que eu descobri melhor sobre o que é relativamente à economia criativa, então eu vi na direção certa o que deveria ser feito, né? E aí, um dos principais escopos, né, que a gente está abordando inicialmente agora é principalmente uma questão de portfólio, né? Então, todo artista, ele tem um portfólio diferente do outro. Todo mundo tem um padrão diferente de portfólio, né? Eu venho do mundo de tecnologia, de empresas, negócios, então eu já utilizei muito o LinkedIn, que hoje em dia está crescendo cada vez mais, partindo para áreas menos empresariais, digamos assim, né? Mas lá tinha um padrão, tinha uma forma mais direta focada mais em questões de empresas e negócios, certo? E todas as redes que a gente usa hoje em dia, por mais que elas tentem trazer esses outros mecanismos, às vezes colocam até um marketplace, ou permitem que a gente coloque mais informações sobre nossos trabalhos, ou até tratamento de imagens com fotos, etc. Ainda assim não tem exatamente informações objetivas sobre cada indivíduo, né, profissionalmente falando. Então, a primeira coisa que eu percebi, principalmente, era a questão de identidade do profissional. Muitas vezes a gente não sabe quem é quem, certo? A gente sabe que existe uma pessoa que trabalhou em uma situação, trabalhou como músico, digamos assim, mas às vezes ele tem uma experiência de vida em outros trabalhos muito mais abrangente, né? E leva tempo para a gente conhecer essa informação. E nem nas redes atuais que a gente tem, não tem essa informação mais relevante, mais associativa, mais objetiva do que da experiência de vida que essa pessoa já teve, né? E além do mais, falta muita visibilidade também para todas as pessoas que criam, que são agentes criativos, tanto artistas como outros tipos de profissionais. Então, a gente fica com uma bolha, uma vivência de bolha, já começando na nossa própria cidade, né? Às vezes começando até no nosso próprio bairro. A gente não tem uma visão de que existem outros tipos de pessoas, outros profissionais com
talvez até ideias parecidas que poderiam ser novos parceiros. Então, a visibilidade de quem está atuando, né, na economia criativa também falta muito para melhorar, digamos assim, já que a gente tem muitas tecnologias hoje em dia para utilizar. As ferramentas sociais também, que eu imagino assim, se você veio do Facebook, se veio da área de redes sociais, desde a área do Orkut, veio do Facebook, para o Instagram, ou agora você já ficou um pouco deslocado porque apareceu o TikTok e é coisa adolescente ou coisa parecida. Então, hoje em dia, a gente falta ferramentas sociais mais objetivas, né? A gente tem grandes redes sociais que eles focam em prender nossa atenção, na verdade, mas não tem uma objetividade como uma plataforma social. E muitas vezes acaba funcionando como uma rede antissocial, certo? Então, isso é uma coisa que é extremamente importante e valiosa também. E outra também é questões de novas oportunidades, certo? Uma coisa extremamente difícil, como eu falei, depende muito de quem você conhece, principalmente. Então, se você chega um tempo, um momento da sua vida, fica cada vez mais difícil você identificar e criar novos laços profissionais, certo? Novas parcerias, conhecer até pessoas interessantes que você consiga admirar. Então, já também é um outro escopo que a Tocart veio tentar resolver, né? Com uma forma muito mais democrática e ampla da informação desses novos parceiros, desses novos profissionais dentro da rede, né? A questão de filtrar e explorar também dentro da plataforma, eu acho extremamente interessante como as pessoas são tão diferentes, tanto profissionalmente, no âmbito profissional, como no âmbito pessoal, por mais que elas atuam na mesma área ou fazem o mesmo trabalho, serviço, ou produzem o mesmo produto, né? Elas são extremamente diferentes e essa questão de conseguir filtrar, ter um filtro muito mais amplo, cada vez maior sobre as pessoas, para mim é algo mais inovador do que tudo no momento, porque eu uso outras redes sociais, eu uso o Instagram, eu uso o Facebook, eu uso o YouTube, e muitas vezes essas outras redes, eu não sei se elas são grandes demais ou elas não funcionam tão bem para encontrar alguma coisa mais específica sobre as pessoas, sobre a comunidade. E não é exatamente porque elas não conseguem fazer isso. Na verdade, toda ferramenta dessas grandes empresas de redes sociais, elas são meticulosamente planejadas. Por mais que às vezes pareça uma coisa não está funcionando muito bem, mas ela que faz você ficar preso cada vez mais nessas plataformas. Então, muitas vezes esse problema de eu não conseguir encontrar o que eu quero, às vezes o próprio objetivo da rede, para manter ele preso, ou talvez veja uma coisa outra coisa interessante, já muda de ideia do que estava procurando. Então, tem toda uma estratégia psicológica acontecendo nessas redes sociais ultimamente, né? E um grande objetivo também da Tocart é ser uma plataforma multiferramenta. O que isso quer dizer? Uma plataforma multiferramenta é ter tudo que é possível existir como produto tecnológico associado ao projeto do Tocart, certo? Você pode colocar uma foto, pode colocar um vídeo, colocar qualquer tipo de informação, certo? E a ideia, o conceito é ampliar isso para outros meios, né? Chegar até um dia de ter alguma coisa relacionada a NFTs, talvez. Então, o objetivo de multiferramenta é pegar todas essas ferramentas que são úteis, como fazer lives, streams, como eu estou fazendo agora, que são coisas bem complexas a serem feitas, mas assim, extremamente necessárias nesse momento, né? E no começo de tudo, antes até de encontrar esse nome, né, Tocart, cheguei a fazer esse Business Model Canvas, né, que para algumas pessoas que trabalham nesse meio de startup ou de negócios, é algo bem comum inicialmente quando você quer empreender ainda e não tem exatamente uma direção do que é necessário para fazer. Porque a tecnologia, ela é muito tentadora, ela é muito fácil de você começar algum projeto.
Simplesmente, ou você é um programador, ou você contrata alguém que seja, e contrata, paga a pessoa fazer esse projeto, ele faz, né? Mas não quer dizer que esse projeto vai dar certo, realmente, porque toda ideia é maravilhosa, né? Toda ideia que a gente tem, às vezes no momento de devaneio da nossa vida, a gente tem uma ideia incrível, mas pouco validada e cheia de problemas, mesmo assim a gente acredita que seja. E acontece que a gente acaba gastando muito tempo com coisas que não teve um planejamento melhor. Então, o Business Model Canvas, né, ele é eu acho que recomendaria para qualquer pessoa que quer fazer um projeto de tecnologia, começa por aí. Se você não teve uma experiência anterior com alguma aplicação ou alguma ferramenta de tecnologia, o, o Canvas é uma das principais ferramentas assim para você trazer aquele brainstorm seu de forma organizada e principalmente para apresentar para outras pessoas. Porque o principal problema que eu tive, e eu tenho sempre, para apresentar um projeto, é explicar o projeto. Esse, para mim, é um problema gigantesco. Eu sei fazer as coisas, mas explicar o quanto aquilo é importante é um desafio para mim. E muitas vezes eu tenho que fazer um canvas, eu tenho que escrever muito, eu tenho que desenhar muito também, para chegar em algum lugar, assim, que eu consiga transmitir de forma muito mais simples. E principalmente mostrar. Eu sou uma pessoa muito mais de fazer, mostrar, do que falar e apresentar, né? Mas o site está aí para vocês conhecerem também, a plataforma. Está bem mais objetivo do que nunca, então é bem mais simplificado. Mas então eu recomendo muito o Canvas para quem quer começar um negócio inovador, para dar uma abrangência assim, de escopo. O que você realmente precisa fazer, o que está faltando no seu projeto, né? Vamos ver se está tudo certo. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Olha, tem uns comentários. Ok, gente, obrigado. Araceli, Marta, Marisa, brigadão. No final, se vocês quiserem perguntar, ou se vocês quiserem perguntar também agora alguma coisa, pode me perguntar, tá bom? Eu não vejo problema nenhum, não. Eu respondo, paro um pouquinho e respondo. A gente tem um tempinho livre ainda para conseguir compartilhar isso com vocês, né? Deixa eu pegar outra coisa aqui, que eu tô com uma sede. E por trás do projeto, né? Depois que você faz um Canvas, depois que você escreveu essa nova plataforma que você quer fazer, depois que você definiu o escopo, né? E aí vem as escolhas das tecnologias. A tecnologia que você vai utilizar num projeto de uma aplicação, um software, é uma das coisas assim mais delicadas, eu acredito que seja. Não, não, não é muito simples, porque principalmente as pessoas querem uma coisa mais rápida possível. Hoje em dia, fazer produtos tecnológicos abriu esse horizonte de você conseguir fazer uma empresa em um mês, ou pelo menos um MVP, um produto bem mais específico, né? Então, pensando que é uma rede social, e eu acreditando que daqui a um tempo vai ter milhões de pessoas utilizando, vai ter muitas ferramentas interessantes, vai ter conexões externas, assim, com outras plataformas, principalmente, eu tinha que sair um pouco da minha zona de conforto, né? E buscar alguma coisa muito mais impactante, uma coisa que a longo prazo eu não vou sofrer com isso. Porque principalmente o grande problema de novas empresas de tecnologia é começar com uma tecnologia, não é errada exatamente, mas digamos assim, preferir começar numa zona de conforto, né? Porque mexer com tecnologia, mexer com software, tem todo padrão, tem todos os padrões, tem toda uma infraestrutura de aprendizagem, de coisas a serem feitas. Então, se a gente não respeitar isso, a gente vai acabar perdendo tempo, certo? Então, essas aí que eu coloquei agora são uma das principais ferramentas que eu acho assim interessante abordar. Foram coisas que foi um divisor de águas, assim, né? Tanto o servidor, o cloud, como o próprio framework Phoenix, né? Que eu vou falar sobre isso agora. Só que antes disso, eu quero falar sobre o GitHub, porque
nos próximos slides vai ter um pouquinho de informações relacionadas ao GitHub e eu vou tentar explicar para vocês por que eu coloquei essas informações, né? Antes disso, eu vou apresentar o GitHub, né? Que é digamos assim, como se fosse uma rede social para programadores. Mais ou menos isso. Só que, na verdade, é um site onde quem é programador envia um repositório, um projeto, deixa lá armazenado. Não só deixa lá, como também ele consegue compartilhar com outras pessoas e trabalhar em equipe, da onde que você quiser esteja no mundo. Então, o GitHub foi uma das principais ferramentas que facilitou o que a gente conhece como trabalho remoto, né? Principalmente o Git, que é a tecnologia por trás do versionamento. O Hub é essa conexão dessas pessoas que usam Git, né? Isso quer dizer o quê? O Git é uma ferramenta de versionamento de código, né? Que eu consigo trabalhar em equipe, eu consigo manter um código organizado sem perder exatamente a informação. Eu consigo avaliar o código que está sendo desenvolvido, né? Tudo isso graças ao Git. E o GitHub ele expandiu essa ferramenta no mundo inteiro, né? E hoje em dia tem mais de 70 milhões de desenvolvedores dentro do GitHub, entendeu? Tem mais de 200 milhões de repositórios, seriam projetos, bibliotecas, APIs e um monte de ferramentas de tecnologia que é utilizado pelo mundo inteiro, né? E mais de 80% de empresas e organizações da Fortune, né, estão usando o GitHub também. Então você vê que a tecnologia ela é necessária, mas também ela precisa de ferramentas que facilitem grandes colaborações, né, com o mundo inteiro. Então por isso que hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham remotamente todo canto do mundo, sem necessariamente, principalmente gente de programação, né, sem perder produtividade, é muito mais produtivo do que antes foi, né? Então ele é o maior repositório de código do mundo, né? E basicamente ele espera os códigos. Inclusive o Tokart está lá, certo? E foi comprada pela Microsoft em 2018. O que isso quer dizer? Mudou alguma coisa do GitHub? Basicamente não mudou tanto, além de que você pode agora colocar projetos seu privado, digamos, que é o Tokart. Por enquanto ele está sendo um projeto privado, sem precisar pagar nada, né? É só um detalhezinho. Mas lá que é onde estão os maiores projetos do mundo, inclusive todas as tecnologias que eu estou utilizando estão no GitHub, certo? E a principal ferramenta que eu estou utilizando é o Phoenix Framework, né? O Framework nada mais é que um conjunto de ferramentas, né, para você conseguir fazer uma aplicação, certo? E o Phoenix é um framework web, principalmente. Então, ele te dá um início para você fazer usar diversas funcionalidades já direto da caixa dele. Você não precisa criar código do zero, principalmente. Você cria código, mas já tem coisas ali que já estão padronizadas. Então, a gente tem um ditado assim, na área de programação que fala que melhor não começar a reinventar a roda. Às vezes se pergunte se já não estão resolvendo esse problema, né? Tem muitos projetos que já resolveram um problema, mas ele não foi feito sozinho por uma pessoa. Foi feito através de colaboração. Foi feito através de canais como o GitHub. Então, o próprio Phoenix Framework, ele tem mais de 2.000 forks. Forks quer dizer o quê? Normalmente, um fork é quando você copia um projeto, né, e você quer colaborar com esse projeto. Então, você copia o projeto, colabora com ele, ou sugere novas funcionalidades. Então, ele tem mais de 2.000 forks. Pode ser pessoas do mundo inteiro, né, que é um código open source. Tem mais de 17.000 stars que seria como se fosse um like assim, do GitHub. Então, você vê que tem muitas pessoas que gostaram do projeto, gostam do projeto. Então, essas informações, elas são, para mim, uma das coisas mais importantes para você usar algum framework ou alguma biblioteca. Por quê? Normalmente, tem muitos projetos que depois de um tempo eles vão perdendo a atração, eles já vão parando de funcionar, as pessoas mudaram para outro tipo de projeto, e ele começa a ficar um pouco abandonado. Se você usar um projeto que não tem muitas pessoas colaborando,
Você pode ter problemas que às vezes você mesmo vai ter que resolver e vai te dar muito trabalho, certo? Então, resumindo, ele é um framework web e o principal padrão dele é o MVC, né? Model View Controller. O que isso quer dizer? Ele te dá um padrão a você seguir para você ser produtivo, certo? Então, o model seria a conexão com o banco de dados, algumas templates, digamos assim, entre o banco de dados e a aplicação, certo? O view seria a interface dessa aplicação e o controller seria a coisa, é o que ligaria o model com a view. Ele seria o intermediário entre o banco de dados e a interface, certo? E por que eu escolhi esse framework? Ele é um framework extremamente produtivo. Eu acredito que ele seja extremamente produtivo e também pela alta performance como ele funciona. Ele já tem alguns anos já no mercado, tem muitas empresas que utilizam, mas só por ele ser produtivo e performático foi uma coisa que me atraiu a começar a usar ele como da principal base de toda a estrutura do Tocart. Normalmente, quando a gente vai escolher um framework ou uma linguagem de programação, a gente tem que escolher entre duas coisas. Às vezes quer ser mais produtivo, mas pouco performático, ou mais performático, pouco produtivo. Muitos anos atrás eu focava muito mais pensando na produtividade do que na performance da aplicação. Isso porque eram momentos que ainda tinham poucas empresas assim, inovadoras em tecnologia. Então a gente pensava muito mais em lançar um produto rapidamente, testar, falhar o mais rápido possível, mudar, alterar o que for necessário. Depois, muitos anos de operação, a gente mudar, alterar algumas coisas para melhorar a performance. Só que hoje em dia, nesse mundo um pouco mais competitivo, a gente tem que começar a ter mais de um pouco dos dois cada vez mais, tanto produtividade como performance, né? E principalmente, ele já vem com algumas ferramentas internas dele já acopladas, né? Que seria o Phoenix Live View, que é um sistema de tempo real, digamos assim. Então, cada funcionalidade atualmente do Tocart, ele está utilizando esse Live View. E o que isso quer dizer? Normalmente, para fazer uma aplicação em tempo real, que chama uma aplicação rica, né, de interface, você teria que usar um outro framework para ligar esse framework atualmente para conseguir fazer essas interações. Mas não. Esse pessoal do Phoenix, eles fizeram diferente. Eles pensaram, por que eu deveria colocar mais uma biblioteca para, né, começar a desenvolver uma interface mais rica, se a gente poderia fazer uma coisa interna, funcionaria desde o início, assim, já padronizado, né? O que é muito melhor, porque o grande desafio de fazer aplicações, sistemas, é manter o sistema a longo prazo. Então, se você colocar muitas ferramentas, bibliotecas externas, que cada um tem um padrão diferente, primeiro que você vai ter que atualizar sempre tudo, né? Com o tempo ele vai ficando desgastado, vai ficando velho, vai ficando cheio de problemas, e você vai ter que atualizar. Então, você vai ter que aprender várias ferramentas. Além do mais, vai diminuir a performance do seu sistema, né? Então, tendo algo já internamente funcional do framework, já é excelente para mim. Então, eu achei muito interessante começar com esse framework. Inclusive, a última versão dele é 1.6, né? 26 de agosto de 2021. O que isso quer dizer? Que ele foi atualizado recentemente. Como eu disse anteriormente, tem muito framework, tem muita coisa desenvolvida que já parou já de ser... As pessoas pararam de manter, pararam de atualizar. Então, é importante saber se tem uma comunidade por trás que está sempre melhorando essa ferramenta para você não ficar desamparado no futuro, certo? E deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa, né? Porque estou meio perdido aqui com essa... Pronto, tá. Então, e a linguagem principal que utiliza o Phoenix é o Elixir, né? Com o Erlang. O Erlang, no caso, é a máquina virtual, na verdade. O Elixir é a linguagem. E é uma linguagem muito popular também. Tem mais de 2.800 forks, quase 20 mil likes no GitHub, entendeu? E o mais interessante de tudo que foi desenvolvido pelo brasileiro José Valim, né? Que atualmente ele trabalha na Plataforma Tech. A Plataforma Tech foi uma das empresas aí que foi
inclusive comprada pela Nubank, né? Que a Nubank também usa Elixir, entendeu? Que tem uma coisa, uma associação a outra. Essas coisas me inspiram bastante. Então, já tem um brasileiro que criou essa linguagem, que ela é extremamente rápida, extremamente produtiva e foi criada de forma muito inteligente, assim, para funcionar para aplicações grandes com pouca equipe, né? Então, como eu sou a única pessoa desenvolvendo esse projeto, então fazia todo sentido eu pegar uma coisa que fosse altamente performático, mas que fosse produtivo, certo? Então, o Elixir, ele roda em cima dessa máquina virtual, que é o Erlang, né? O Erlang é uma linguagem muito antiga, muito utilizada já por empresas de telecomunicações. Ela tem uns padrões e abordagens bem interessantes, inclusive. Ela é tolerante a falhas, por exemplo, é uma coisa bem específica dela. E, e no caso, interessante disso é que uma grande aplicação, ser tolerante à falha, às vezes é importante. Às vezes eu não estou fazendo um banco exatamente. Se for uma rede social ou um aplicativo de envio de mensagens, que nem o WhatsApp, que inclusive o WhatsApp usa o Erlang em sua infraestrutura, então faz sentido eu ter dar menos importância àquela informação que entra, né, na aplicação. Pode acontecer uma falha, então pode tentar de novo. Então não é diferente de uma operação bancária ou um sistema mais crítico. Então fez todo sentido eu ter começado a utilizar essa linguagem por parte, né? Além do mais, ela é uma linguagem bem específica. Se diz que tudo nela é uma expressão, né? É uma linguagem funcional. É uma linguagem que você consegue criar pequenos trechos de código como solução e não precisar fazer várias ligações para começar a utilizar. Então, para mim foi muito importante ter tomado essa decisão de ter usado essa linguagem. A última versão dela foi atualizada tem poucos dias, recentemente, agora em janeiro, que é extremamente importante. Não disse anteriormente, tem que ter comunidade. Se não tiver pessoas ali por trás que gostam do que estão fazendo, estão contribuindo, estão buscando melhorar essas grandes ferramentas, é muito provável que vai te dar dor de cabeça você usar essa linguagem ou framework. O Tailwind CSS. Essa foi uma coisa um pouco diferente do que eu imaginava que iria utilizar no Tocard, porque alguns anos atrás, fazer estilo de páginas, que é o CSS, fazer a estilização das páginas inline, né, que é colocar direto no HTML, era uma abominação, né? Você escrever um monte de códigos que falariam a cor, que se o bloco tem transparência ou não, se tem borda ou não, tudo direto no HTML. Então, CSS ele já era um arquivo separado para você organizar a interface de uma aplicação. E esse framework agora, que é um dos mais recentes, que eu já vi recente, de diferente assim para você mexer com interfaces, foi algo assim muito produtivo também. Ele funciona como se fosse uma API mesmo para design. Então, eu não preciso especificar exatamente atributo por atributo de um elemento de HTML ou coisa parecida. Não precisava criar mais um CSS com SAS, e colocar toda uma estrutura de cores, depois tem que organizar aquilo. Eu acho que esse Tailwind aí foi uma coisa... Ele é ótimo assim, para você fazer algo rápido, né? Para você iniciar alguma coisa, principalmente. Porque, normalmente, eu gosto já de colocar pouco tempo já algum código em prática, principalmente em questão de interface. E às vezes demora um pouco para você configurar certinho, por exemplo, a estrutura das páginas, né? Senão fica tudo quebrado, não fica legal. Então, é um projeto extremamente interessante, muito visado, que inclusive tem mais de 50 mil likes no GitHub, e tem mais de 2.600 forks. Seriam pessoas que estão talvez contribuindo para esse projeto. Então, me chamou muita atenção pela vontade que as pessoas estão utilizando isso e pela comunidade também que está extremamente ativa. Inclusive, está 38 de janeiro de 2022, ele está no futuro de outro universo paralelo.
a última atualização dele, mas não tem problema, falhas de digitação. Então, é um framework para interface gráfica, ele é muito produtivo, você não precisa conhecer todas as tags de CSS, tem muitas coisas ali padronizadas já. Você consegue criar um botão rapidamente, consegue criar uma página, uma estrutura bem mais rapidamente, testar, como se fosse um designer assim, muito mais design de código mesmo. Porque se você for tentar fazer diretamente no CSS em uma página, você vai se sentir um pouco deslocado, porque são coisas separadas. Agora, com o Tailwind, você consegue fazer em cima da própria estrutura do HTML. Então, você consegue identificar já a estrutura, você consegue ajustar rapidamente isso. Então, é mais uma ferramenta de produtividade, assim, que eu achei excelente. E ainda por cima é muito leve. Então, eu recomendo muito esse framework, o Tailwind. Inclusive, para vocês terem uma ideia de como que é a estrutura, para quem conhece sobre essa questão de programação web e tudo mais, HTML e CSS, você vê que ela lembra um pouco um Bootstrap, né? Tem muita gente que usava Twitter Bootstrap, só que a diferença dele pro Bootstrap ele fechava muito o escopo, né? O escopo que o elemento tem que ser a estrutura assim. Já no Tailwind, não, ele deixa meio que se você tem uma experiência longa com CSS, você consegue produzir elementos únicos assim na sua aplicação. Então, é um salto de produtividade gigantesco usar o Tailwind. O Alpine, que é o framework JavaScript também, né? Para quem não conhece, o JavaScript que faz muitas ações de usabilidade na aplicação web, né? E ele também é um pouco parecido com o Tailwind. Você não precisa criar um outro arquivo específico de JavaScript para fazer uma interação que clica no botão e abre outra coisa. Você não precisa fazer isso. Você faz diretamente na estrutura HTML, que é algo que eu acho muito interessante, porque, como eu falei, você consegue rapidamente identificar os elementos e criar uma estrutura única, entendeu? E rapidamente, assim, você consegue produzir um Bootstrap, um programa funcional, certo? E ele também é muito popular, tem mais de 19 mil estrelas no GitHub, tem quase 1000 forks também no GitHub. Tem muita gente contribuindo, tem muita gente que está apoiando esse projeto também. Então, fazia todo sentido eu usar ele também. Eu queria fazer certas interações no Tocard, só que eu sabia, na verdade, que se eu criar um monte de arquivos para fazer algumas funções dentro da rede, o sistema ia começar a ficar lento, basicamente. Tão lento e também cheio de problemas, como se já não tivesse, né? Então, ele fica problemático, fica difícil de manter. Então, com a Alpine, eu consigo criar uma estrutura inteira, rapidamente, uma lógica de programação, de interação, uma página. E se eu precisar fazer uma outra, né, mudar totalmente a abordagem, eu consigo. Eu não preciso criar um outro arquivo, puxar, e se o arquivo falhar na comunicação, já quebra a página. Isso é horrível. Então, ele é muito interessante para trazer também esse dinamismo de você inserir o JavaScript, que é um código mais de interação, né, para a web, dentro do HTML, sem necessariamente criar um outro arquivo separado. E também ele é muito simples e muito leve. As APIs deles, para quem já conhece JavaScript e interações, né, web, já tem uma ideia de como funciona. Então, você, quando começar a usar o Alpine, vai se sentir em casa, assim, muito simples mesmo. E também ele tem a última versão que foi atualizada recentemente. E, como eu vou repetir novamente, o importante é saber se tem uma comunidade ativa sobre essas ferramentas que você está utilizando. Então, no próximo slide, eu vou até mostrar um exemplo de como ele funciona. E, assim, primeiramente, quando eu olhei isso, eu achei meio bizarro. Eu achei um pouco até abominável. Eu falei, cara, se eu for usar essa ferramenta aqui, eu vou me encher de código, vou perder informação, eu não vou saber corrigir as coisas.
E pior que não aconteceu isso, foi totalmente o oposto. Ele, essa visão, essa forma de você conseguir já enxergar os elementos, porque nesse momento ali estou enxergando um botão, tô enxergando um texto, inclusive embaixo ele está increment, é aquele botão ali, ó, entendeu? É aquele, essa tag HTML ali, e você consegue já assimilar qualquer lógica que você quer implementar. Então, o que está em verde, esse que está escrito em verde, que é as tags HTML aí, é o que normalmente todo mundo já conhece. E esses outros que estão em roxo, com X na frente, X, traço, data, são os atributos. E esses atributos que o Alpine consegue entender. Ele consegue transformar, é como se ele transformasse um HTML em código mesmo, em lógica. Normalmente HTML é reconhecido como infraestrutura. E, gente, tem gente perguntando coisas já. Então, HTML normalmente é infraestrutura, mas Alpine ele traz lógica ao HTML. Você consegue atribuir lógicas de forma mais direta, sem precisar criar uma função separada. Às vezes tem coisas que são muito assim reutilizadas tantas e tantas vezes que basicamente não tem por que você criar mais um arquivo separado para fazer uma operação, né? Então, basicamente, ali tem uma estrutura HTML, tem esses atributos que é do Alpine. Então, você vê que aquele xData count, dois pontos, ali, o count é uma variável, certo? E você vê que embaixo, onde tem essa tag de elemento button aí, que é o increment, tem um count também, que é a mesma variável. Então, o que ele aconteceu? O que ele fez aqui? Ele iniciou um count com 0 e o botão embaixo com um count também com a variável, ela está usando uma atribuição de um evento de clique e automaticamente esse count retorna a sua própria variável somando mais um. Aquele mais ali é um sinalzinho bem conhecido já, né? Para quem já sabe programar JavaScript. Você vai adicionar mais um à variável count. Então, por isso que tá um 4 ali, eu cliquei em 1, 2, 3, 4. Ele vai somando mais um. E como que renderizou o 4? Embaixo tem uma outra tag HTML, o span xtext, e a variável adicionada. Você percebe que no botão está escrito increment, que é o botão que está sendo utilizado aqui, embaixo não tem um texto dentro da tag HTML, certo? Porque o Alpine tem uma própria função, né, que renderiza uma variável de um elemento, que é esse text, certo? Então, toda vez que eu clicar no botão, ele vai somar mais um no count ali, e embaixo do xtext vai renderizar mais esse valor, né, que é o resultado. Então, toda vez que você clicar, vai somando, vai mudando automaticamente do lado do botão. E você percebe que a estrutura HTML, o div, ele funciona como um bloco, o botão está em cima, aqui o span, que é esse elemento span, está embaixo. Então, faz entender, para quem não conhece HTML, que o 4 deveria estar embaixo, né? Só que o span e o div são diferentes em numa estrutura HTML. O div funciona exatamente como um bloco. O span é o que chamamos de inline, né? Ele funciona como se fosse um elemento inline. Então, ele não sofre um efeito de virar um bloco e passar para a próxima linha. Então, por isso que ele fica do lado do botão ali. Mas é só um detalhezinho que eu estou mostrando mesmo. O próprio React Native, né, que é um dos mais conhecidos frameworks da atualidade, é o React. Foi um abridor assim, de águas assim, para muitas pessoas começarem a trabalhar remotamente, e principalmente pessoas começarem a trabalhar de fato. O React ele é um framework muito maduro. Hoje em dia ele é extremamente popular. Foi desenvolvido pelo Facebook, né? Tem muitos seguidores, inclusive tem mais de 100 mil likes no GitHub, mais de 21 mil forks, né? Então, quer dizer, tem muita gente contribuindo para manter ele estável, manter ele seguro, né? E melhorar cada vez mais ele. Ele já sofreu várias mudanças nos últimos anos, mas entre todos os frameworks que existiram até agora, que usam JavaScript como base,
Ele é o que mais teve uma evolução de fato. Os outros frameworks que eu já tive experiência, com Backbone da vida, eles normalmente regrediram, eles transformaram, começaram de uma forma e alteraram totalmente a ideia da proposta. Acho que alguns aqui, se tiver algum programador, o Angular também teve, sofreu muito disso, ele teve uma proposta inicial que as pessoas estavam acostumadas, e era horrível. O Angular é terrivelmente, era muito plausível você fazer muita gambiarra, né? E ele perdeu o público, depois que o React começou a crescer pela simplicidade, por essa ideia de componentizar as coisas, porque em tecnologias, em ferramentas, em aplicações, normalmente os componentes eles são as mesmas coisas, né? Sempre vai ter um campo de pesquisa e é aquele mesmo componente, então não faz sentido você ficar recriando ele. Então você separa essa infraestrutura ali e consegue reproduzir em outros lugares facilmente. Então o React trouxe muito essa abordagem. E o React Native, que no caso é com foco em mobile, foi desenvolvido para fazer os aplicativos, né? Android e iOS, os mais populares. E o interessante dele é que você usa o framework, né? O React, ele tem uma estrutura que hoje em dia está mais próximo do JavaScript em si do que uma estrutura única de um framework, e isso é extremamente importante. Então, você usa o JavaScript para criar um código que, em vez de você fazer um código nativo, porque o Android e o iOS, o iPhone, né, eles são coisas totalmente diferentes, são linguagens diferentes. Então, para você fazer um aplicativo para cada um, você vai ter que ter conhecimento de duas linguagens diferentes. E isso é extremamente... não é produtivo. Por mais que seja interessante aprender várias linguagens, ninguém tem tempo suficiente para aprender tantas linguagens, tem a parte de linguagem web também. Só que, lógico, tem pessoas que trabalham com nativos também. Não estou dizendo que você não deveria fazer isso, certo? Tem pessoas que trabalham especificamente com nativo, as empresas contratam sim, elas precisam de pessoas focadas no nativo. Mas o React Native, ele abriu horizontes porque você consegue usar uma linguagem muito conhecida, que é o JavaScript, que eu estava até mostrando anteriormente ali com o Alpine e tudo mais. E o JavaScript, ele já amadureceu tanto que hoje em dia ele é uma linguagem muito utilizada em vários meios, tanto nessa questão do mobile aqui, web, desktop também. Então você usa uma linguagem só, que já é muito conhecida, para gerar código nativo para os aplicativos, né? Então isso traz muita produtividade, você consegue fazer um aplicativo só e gerar para o Android e para o iOS, né? Você consegue também, por outros fatores, se precisar de algo nativo mesmo da linguagem, que o React Native não consegue te atender, você consegue criar algo separado para incluir no seu aplicativo. Então, o React Native é muito interessante, é algo que tenho utilizado nos últimos anos. Eu não vi nada. Tem outros competidores, obviamente, mas não vi nada assim exatamente como se fosse assim, nossa, isso aqui mudou completamente a minha ideia, eu vou aprender esse novo framework mobile. Eu vim de uma época que eu usava Corda, sabe? Já usei Ionic, já usei vários tipos de frameworks, já tentei até criar meu próprio framework, entendeu? Então, eu acho que o React Native, ele conseguiu abrir muitas portas, trouxe uma padronização que a gente estava precisando para desenvolver aplicativos, né? E muita gente usa React Native, é muito fácil de aprender, inclusive. Vamos ver se está me perguntando aqui. Oxente. Depois eu respondo esse povo aí, muita mensagem. Então, um exemplozinho, né, do React Native, então, o mesmo aplicativo, digamos, lá à direita aqui está o código, o JavaScript, né? E você vê que ele renderiza a mesma coisa. Isso é um Android e um iPhone, certo? De trás é o iPhone. Mas ele tem uma mesma estrutura. Não daria para fazer isso de código nativo, entendeu? Então você faz uma coisa só para duas coisas, é extremamente importante isso. Dá mais produtividade, dá mais liberdade para você se preocupar com coisas mais importantes dentro da aplicação.
Então, o Tocard também está utilizando esse framework, que é o React Native. E não podia ficar de fora também a questão do servidor. Então, nós escolhemos um cloud server, né? O que isso quer dizer? A gente tem um servidor totalmente voltado ao projeto. Foi necessário configurar toda a estrutura de banco de dados, as linguagens que a gente está utilizando, a questão de segurança de dados também, o firewall, etc. Então, um servidor cloud, ele te traz muito mais complexidade, só que você consegue ter mais possibilidades. Então, como é uma rede social, então teria que ter um servidor que fosse totalmente customizável. Normalmente, os servidores que as pessoas contratam não são customizáveis. Elas já vêm com uma padronização, ela vem com uma linguagem X, isso não tem outra opção. Então, dá trabalho sim você ter um servidor customizado dessa forma. Tem muitas pessoas que utilizam assim para ampliar seus negócios, né? Você consegue utilizar melhor. E o interessante também é que você paga pelo que você usa. Então, você não paga uma mensalidade específica, você consome tanto de recurso do servidor, você paga por essa quantidade, certo? E o Hostdime foi uma das melhores opções que a gente encontrou, né? Que é um servidor nacional, que é extremamente importante também. Ter um servidor, ter uma aplicação, sua aplicação hospedada no seu país, ela te dá uma vantagem de alguns microsegundos, milésimos de segundos assim, de velocidade, que podem parecer pouca coisa, mas às vezes são importantes, certo? Então, para vocês verem como que é um painel, ele tem toda uma configuração muito específica de memória, armazenamento, CPU, etc. Então, você consegue também alterar algumas questões aí de infraestrutura. Isso é extremamente útil, né? Principalmente para a gente estar usando, como o Tocard, ele usa linguagens, frameworks muito incomuns. Então, é importante ter um servidor que permita a gente conseguir utilizar qualquer coisa nele, né? E agora vamos falar a parte de prototipação, né? Prototipação. O que isso quer dizer? Inicialmente, no meu caso, não necessariamente é uma regra. Eu prefiro desenhar as coisas, né? Às vezes eu tenho uma ideia, uma funcionalidade, um componente específico. Então, eu desenho essa ideia, porque antes de escrever um código, posso perder muito tempo, pode dar algum problema, posso perder o insight da ideia. E uma atividade, eu acho que tem uma sinapse mental quando você escreve alguma coisa, quando você desenha, é muito mais terapêutico, né? Então você consegue ter uma fluidez em produzir alguma coisa. Então, esses foram os primeiros rascunhos que eu fiz do Tocard, estão bem chutados mesmo. Hoje em dia está muito melhor do que antes foi, em questão de fazer esboço e esse tipo de material. Você vê que eu já tenho umas ideias de componentes, eu tenho uma ideia já como funcionam as coisas, então eu já faço meio que padronizado. Você vê que tem um campo de pesquisa bem em cima, no cantinho ali, entendeu? Tem uns ícones com uns badgezinhos assim, com uma numeração, pode ser um alerta, uma notificação, uma mensagem, né? Tem uma logo no canto. Então você vê que esse seria o perfil, né, da pessoa que entrou na plataforma. Tem um menu ali embaixo, uma certa estrutura de publicação. Então, eu fui me baseando no que eu já conhecia, né? Tem o Facebook, LinkedIn, o Instagram e outras plataformas. Então, você já consegue ter uma ideia melhor tipo assim, não necessariamente a gente precisa reinventar a roda. A gente pode colocar um pouco a nossa ideia ali, uma coisa diferente, mas se você partir para uma coisa muito diferente, as pessoas vão ter dificuldades de usar essa aplicação, né? E lá direito seria um campo de pesquisa, né? Que seria um filtro. A minha ideia sempre foi ter uma forma de conseguir filtrar as coisas. Eu queria colocar a Barra do Garças, colocar lá guitarrista,
Quero filtrar todos os guitarristas de Barra do Garças. Para mim seria muito interessante. Eu todo cantor, cantora, todo qualquer tipo de área específica envolvida a economia criativa. E olha que são centenas. Então, eu acho que é muito importante a gente dar valor a essa ideia de filtrar as coisas melhor, porque dentro dos últimos anos, principalmente pela questão de o avanço da tecnologia, que a gente está desenvolvendo muito, e está abrindo vários mercados diferentes agora. Tem pessoas, tem grupos de trabalhos que nunca tiveram tanta atividade, tanto serviço e produto sendo realizado. Entendeu? Então tem umas coisas mudando ultimamente. Então eu começo com esse escopo, começo fazendo um rascunho bem simplificado. Eu não perco muito tempo com esboço, mas é só para ter uma ideia, para você gravar no seu cérebro, assim, para você entender onde você quer chegar. E aí eu vou mostrar mais para frente depois como que fica o design, no caso. Então vocês veem que eu chamaria isso de protótipo, né? Isso já eu fiz no Figma, só questão de estrutura. Se você for perceber, é um pouco parecido com o rascunho que eu fiz. Obviamente, meu rascunho foi feito num papel bem menor, então não tem espaço suficiente para fazer cada elemento dessa forma mais precisa, né? Mas vocês veem que tem estruturas ali que são identificáveis com o esboço que eu fiz. Então já dá um horizonte. Essa aqui é a parte do design de usabilidade, para ter uma ideia de como funciona. E você vê que hoje em dia já está diferente disso aí. E nem teve pouco tempo que foi lançada a plataforma e já mudou, né? Que a questão está sempre mudando, constantemente. Uma velocidade bem grande, errando rápido e alterando e buscando a melhor forma, né? E aí eu fiz uma landing page. Eu estava pensando numa landing page muito mais simplificada, obviamente. Eu não queria colocar nenhum slide, coisas do tipo, colocar uma foto de um artista X, um músico assado, coisa parecida. Eu queria só deixar uma mensagem, assim, e que as pessoas curiosas, né, sei lá, clicassem lá e vissem o que é isso aí, né? E funcionou, de certa forma. Então, eu inicialmente, quando eu coloquei o site no ar, conversei com umas pessoas diretamente, né, para elas sentirem um pouco a vibe do projeto. E aí, a partir disso que eu fui lapidando ele para ele ficar conforme o propósito, né, que ele está tentando alcançar, né? E essa foi mais uma tela design. Essa aqui já não fiz um esboço exatamente, né? Eu tive essa concepção de dar a própria landing page, que foi a tela anterior, né? Tem um identificador, né? Que tem pouco texto e muita imagem, muita indicativo. Então tem o mapa do Brasil, tem o estado do Mato Grosso ali em destaque, né? Então tem pouca informação, assim, mas bem direto no que permeia o assunto do projeto. Então eu gosto de coisas simplificadas, porque ainda mais hoje em dia, cada vez mais, né, na verdade, a gente está ficando muito impaciente, a gente não lê as coisas mais como antes. A gente nem. Até imagens já está ficando difícil, a gente está tendo um enjoo mental de tanta informação que a gente acaba consumindo, que a gente não consegue mais olhar uma coisa e entender a informação, a gente passa despercebido, tá? Então eu tentei deixar o mais simples possível, até para as pessoas não pensarem muito, assim, para entender um pouquinho qual que é o objetivo do Tocart, né? E depois que eu fiz um pouco da ideia do perfil, né, que seria do artista, do usuário, aí me deparei com uma situação de que é o projeto. Ainda assim, falta informação, falta um caminho que a pessoa siga, né, para entender qual que é o propósito desse projeto. O que é isso? O que eu vou fazer com isso? É mais uma rede social? Eu já tenho uma rede social, certo? Essa é a pergunta que passa na cabeça de todo mundo. Então, eu criei alguns questionários, né, que quem criou o conta até agora já viu, né, como funciona, para identificar um pouco mais, assim, ter essa informação para a gente quantificar
em qual objetivo a gente foca mais, principalmente, entendeu? Então, eu criei esses questionários, né, que a pessoa entra. Então, seria como se fosse apresentar para a pessoa o projeto e colher as informações importantes que ela precisa. Porque eu identifiquei também, principalmente, que, na verdade, inicialmente tinha muito mais questionários, tinha quase 12, tinha muito mais coleta de informação. Só que algumas pessoas, antes de usarem, criarem uma conta, já estavam reclamando que tinha muito formulário, muito questionário. Só que, em regra, parece que faz sentido. Fala assim, quanto menos informação você colher, melhor. E, na verdade, não é verdade isso. Depende da situação. Porque, por exemplo, se a pessoa está interessada realmente na proposta, ela não vai se incomodar em responder 7, 8 questionáriozinhos, marcar algumas coisinhas aqui e ali, preencher algumas coisas, porque ela viu uma importância sobre aquilo. Então, na verdade, eu diminui um pouco os formulários, não foi uma boa ideia, foi uma péssima ideia, eu devia ter deixado mais coisas, que aí quando a pessoa entrasse na rede, já tem mais informações, assim, já coletadas dela, mais apresentadas sobre ela, no caso. Só que logo, logo a gente vai melhorar isso. Então, inicialmente você vê essas perguntas, né? Às vezes você quer mostrar um projeto, buscar uma inspiração, porque o Tocart por si só ele foi feito para público em geral também. Não só para os artistas, música, etc., mas ele foi feito também para as pessoas que estão empreendendo, estão vendendo produto, um negócio. Ou também agentes criativos, produtores, né? Então, principalmente inicialmente, a gente quer trazer a galera da comunidade artística inicialmente para crescer esse projeto, né? Para dar essa visão de importância no sentido que ele vem trazer. É que nem quando foi inventado o iPhone, por exemplo, ninguém fez uma pesquisa exatamente assim, o iPhone, vamos fazer o iPhone porque as pessoas querem um celular que tem toca na tela, tem touch. As pessoas não sabiam o que era isso. Foi inventado o desejo por aquilo, entendeu? Então, a premissa do Tocard também é a mesma coisa. Muita gente não sabe ainda exatamente qual que é objetivo, mas a gente está criando esse desejo nas pessoas de que isso é importante, entendeu? Então, já partindo da ideia que a gente quer ser um projeto voltado mais, sendo mais horizontal, que busca muito mais diversidades, muito mais propósito, muito mais assim produtividade para as pessoas do nosso país e do nosso estado, no caso, pela nossa cultura, porque temos uma cultura diferente de outros países. Então, tem mais um protótipo, né, de tela assim que eu fiz depois. Falei, olha, seria interessante a pessoa colocar os atributos profissionais dela, músico, guitarrista, cantor, etc., e uma mini biografia embaixo. E, obviamente, atualmente já está bem diferente. Está bem diferente do que eu desenvolvi antes, né? Esse design todo. Eu acho que está bem melhor, né? Só que a ideia foi essa. A ideia é coletar essas informações, a pessoa entender onde a gente quer chegar. Onde, o que seria interessante mostrar dentro da rede, né? E... deixa eu tomar uma aguinha. Esse foi um dos últimos esboços que eu fiz, não tão menos importante, e seria, digamos, a home, né? Depois que você entrou na rede, seria a timeline, no caso, onde você publicaria as fotos, textos, músicas, vídeos, links, agenda, principalmente, né? Então você vê que ele está bem rústico, assim, está faltando elementos, mas ele já me disse assim o suficiente para conseguir produzir alguma coisa já. Então, questão do mobile também, né? Sendo responsivo. O protótipo também ficou bem mais cru do que deveria, mas é só para ter uma ideia do que a gente está querendo fazer, né? Como vai ficar informação em uma tela maior, em uma tela menor. Então, a landing page atualmente é essa, né? Você vê que ela está um pouco diferente, né? Do esboço original. Ela está um pouco mais
organizada, mais direta, os elementos estão, né, mais precisos no caso. A informação é essa e o fundo, né, com essas pequenas estrelas, né, tem muito a ver com, com a ideia mais humana sobre as pessoas, né. Eu acho que todos somos estrelas também. Então, essas estrelas seriam informações, assim, que estão querendo ser descobertas. Então, eu tive uma ideia um pouco psicodélica em cima disso. Mas eu gostei do resultado, fiz uma animação, não custou muito. Eu achei que ficou muito agradável, no caso. E principalmente para inicialmente impactar um pouco as pessoas, para elas verem e falar, nossa, isso é diferente. Então, às vezes também vale muito você apostar em algo diferente do que ser comum demais também. Eu prefiro apostar nessa ideia de diferencialidade. E dentro da rede já, você vê que anteriormente eu tinha mostrado aquela timeline, né, que é essa aqui, agora que virou novidades, no caso. Você vê que tá bem diferente, tá bem mais organizado, as informações estão mais claras, os objetivos estão mais distintos, né? Nesse caso aqui tem uma postagem de um link no YouTube. Então, como eu estou seguindo uma pessoa, eu consigo ver essa informação, como qualquer outra rede social. Só que a abordagem é um pouco diferente, é algo mais focado numa questão criativa. Então, tá bem mais diferente agora. Você vê que deu um salto gigantesco. A forma também para fazer as publicações ficou mais organizado, no caso. Ficou mais responsivo, ficou mais identificável. Agora você consegue escolher o que você quer fazer. Isso isso diferenciou produtos e materiais, né? Porque se eu quero receber músicos, escritores, pintores, tem que ter vários tipos de formatos de informação. Então, às vezes a pessoa só quer enviar fotos, a pessoa é fotógrafa. Então, usa os enviar fotos, né? Só. Às vezes quer escrever uma coisa embaixo, né? E pronto, já publicou algum trabalho, né? Ou se a pessoa é uma escritora, ela pode escolher só texto, escrever um texto, um título e tudo mais. É algo que eu vou melhorar muito ainda em relação a isso. Eu gosto de ler bastante. Então, eu acho que vai ficar muito interessante essa abordagem de separação, né? Lógico que vai ter muito mais ferramentas, né? Eu falei, por enquanto, agora a gente está coletando essas informações, né? Não só para a gente, para tocar para o projeto, mas para outras pessoas descobrirem, outros profissionais, no caso, aí, outros artistas, né? Então, essa aqui já é uma publicação, né? Uma publicação comum, tem essa separação de abertura, tem um conteúdo do lado, tem os comentários do outro. É uma coisa assim também bem comum em estrutura, né, de publicações. Mas vocês começam a ver já que tem algumas atribuições um pouco diferentes, né? Por exemplo, o like, não existe um like específico. Que eu vou falar no próximo slide agora sobre isso. O perfil, né, de um artista também, inclusive. Você vê que tem ali as informações necessárias, certo? Sobre de que localidade esse grupo que atividades eles fazem. Tem uma mini bio, né, em descrição sobre o seu projeto. E as informações sociais. E também outros links de outras redes. Entende? Então, só esse perfil já traz muito mais informação que muitas outras redes sociais. Hoje em dia, a gente vive uma época de ferramentas muito mais de viralização, né, do que de informação, exatamente. Então, que nem acreditado, as pessoas ficam muito passando o dedo e vendo conteúdos, vídeos e fotos e não presta atenção mais em nada. Então, dessa forma, eu acho que fica mais objetivo, né? Tem um perfil mais específico para a pessoa, tem várias opções ali sobre agenda, entrevistas e mais. Então, se alguém está interessado sobre esse artista ou um grupo específico, ele consegue coletar toda a informação que é importante, né? Até principalmente das pessoas afiliadas àquele grupo. Então, eu acho que muito legal isso.
E, como eu disse anteriormente, as publicações, publicar uma coisa, colocar uma foto, um vídeo, já é muito comum, já toda rede social tem. Faz um vídeo, faz uma animação, etc. E só que a reação do Tocart é um pouco diferente. No Facebook tem um like, no Instagram tem um coraçãozinho, né? Tem ações diferentes, cada rede social. E no caso da Tocart, eu achei interessante ter algo, uma reação mais humana, mais identificável realmente do quanto você reagiu sobre aquilo. Eu acho que a tecnologia hoje em dia a gente tem que trazer mais ações humanas, uma coisa mais objetiva, assim, mais específica. Né? Então imagina alguém colocar uma música, uma foto interessante, uma foto bonita, ou tirar uma foto de uma pintura que fez e a pessoa reagir com um like, não faria sentido nenhum. Então, nesse caso, a gente pensou em colocar essa reação de aplaudir, né? Que no caso a pessoa pode aplaudir quanto quiser. Tem um limite diário, mas a pessoa pode aplaudir 20, 30 vezes a publicação. Eu acho que isso é interessante para você dar esse feedback, que você gostou muito do trabalho da pessoa. Os comentários também ficaram diferentes agora. Eu lembro, eu usava muito o Orkut, né? Acho que muita gente conhece o Orkut. Tinha os depoimentos, né? Então, eu pensei em juntar os dois, né? Colocar os comentários, sendo comentários também, mas também podem ser depoimentos, né? Então, às vezes eu já passei por situações que eu passei, presenciei um trabalho, né, de algum artista e depois eu fiz um depoimento para essa pessoa. Fiz depoimento, mas é porque ela postou em algum lugar que eu vi, né? Eu postei esse depoimento, só que sumiu o depoimento meu com, com outros comentários, mas os comentários são bem mais de apoio, mas não tem um depoimento muito específico. Então, essa nova funcionalidade de depoimento, ela pode ser interessante para ter esse partilhamento de feedback, assim, algo assim, falar, eu gostei desse comentário, eu acho que ele deveria virar um depoimento, eu acho que ele tá entendendo muito mais o meu trabalho aqui. Salvar também em uma lista, né, e tal, a gente pensou em questão de organização, a gente pensa o seguinte, se você precisar saber quem são os ceramistas de Cuiabá, por exemplo. Então, cada vez que você encontrar um ceramista, você pode salvar isso em uma lista, né? E falar, ceramistas, para um dia que você precisar. Se você for um agente, produtor cultural, às vezes você precisa de pessoas específicas. Então, você ter essa funcionalidade de conseguir essa organização também é uma coisa assim bem mais objetiva, muito mais interessante. Né? E além de compartilhar em outros canais, né? Ainda a gente está fazendo algumas análises sobre o quanto de informação a gente consegue poder mostrar em outros canais, né? Quanto a gente consegue compartilhar em outros canais, principalmente. Tem muitos testes a serem feitos, mas naturalmente todo mundo tem a possibilidade de mostrar o que realmente quer que seja visto, ou esconder tudo, ou desativar algumas coisas que não querem que funcione, né? Então, essa interface, né, de pesquisar e filtrar, no caso, você vê que tem alguns filtros ali, área de atuação, né, atividade, projeto, estado, cidade. Isso é extremamente interessante. A partir do momento que a gente conseguir alcançar pelo menos uns 5 mil usuários, né, vai ficar muito mais dinâmico a gente conseguir identificar as coisas do que está acontecendo no nosso estado. Vai ficar uma rede muito mais conectada, muito mais produtiva, certo? Às vezes a gente não vou precisar nem de me deslocar, né? E às vezes a gente nem consegue deslocar. Imagina se você ter essa possibilidade. Às vezes eu quero ir para uma cidade, conhecer uma banda X, ou um pintor X, ou uma produtora assado, né? Mas ter essa ferramenta essa possibilidade de se conectar antes mesmo de aproximar, ela também traz umas vantagens. A vantagem é que você economiza muitos recursos, tanto de tempo, qualquer outro tipo de recurso específico que a gente tenha,
porque você já começa a conhecer um pouco o trabalho dessa pessoa. Deixa eu ver se tem algum entrando aqui. Parece tudo ok. Depois eu respondo. Então, essa também é uma das principais funcionalidades do projeto, né? Então, já temos o perfil do artista, do usuário em si, então já temos também a possibilidade de filtrar essas pessoas. E são duas coisas únicas já, que eu não conseguiria fazer em qualquer outra rede social que eu conheça específica. Eu teria que pesquisar muito para achar as pessoas. Principalmente pessoas que estão dentro dessa cadeia da economia criativa, certo? E como eu disse anteriormente, a gente tem algumas configurações mínimas assim, sobre privacidade. Então, se você quer usar o Tocard como um portfólio apenas, você pode bloquear tudo. Bloquear todos os acessos, colocar só os seus trabalhos lá. Não quer que ninguém reaja aos seus trabalhos, não quer que ninguém comenta. Você pode fazer isso. Eu acho que ter essa liberdade é interessante. Ainda vai ter mais coisas sobre privacidade que a gente vai descobrir, porque às vezes as pessoas pedem coisas muito específicas, né? Então a gente está sempre colhendo assim, um feedback e tal de usuários do kart que estão usando bastante. A gente está pegando essa informação para transformar em uma coisa mais produtiva, né? Então, por enquanto, a gente conseguiu definir nessas três áreas: privacidade de acesso, né? Que, no caso, você não quer ser visto fora da rede, digamos assim. Algumas coisas querem, algumas pessoas querem. Eu acho interessante, né, ser público, pelo simples fato de que você pode alimentar ali todas as informações profissionais do seu projeto, de você mesmo, né? E compartilhar com alguém, e facilmente a pessoa conseguir ver aquilo sem criar uma conta, já entender o que você faz, o que você trabalha. E eu acho legal manter público, né? Mas se você quiser desativar também, é só pessoas dentro da rede vai conseguir utilizar. Vai conseguir te ver, né? No caso. E as privacidades também de comentários, né? É aquela coisa de que para você comentar, né? Enviar um comentário, né, sobre uma publicação, tem uma diferencialidade entre a privacidade de comentário e desabilitar comentários. São coisas um pouquinho diferentes, tá? Que o desabilitar os comentários é para não receber comentário nenhum, né? E já a privacidade dos comentários é para você aprovar um comentário antes dele aparecer ali. Você acha melhor, mais adequado, o que eu acho que faz todo sentido, né? Felizmente, acontece muito de as pessoas serem um pouco difíceis na internet, né? Para não falar dos trolls ou qualquer coisa parecida. Mas tem pessoas que agem de forma meio até criminosa. Então, às vezes você não se sentir seguro sobre o seu trabalho que você colocou ali, você está passando por algum momento difícil, às vezes prefere essa privacidade um pouco mais restrita. Também não vejo problema nenhum, né? E é isso. Bem simples, né? Eu falei sobre o que foi feito, né? O projeto até agora. Tem, tem muitas coisas ainda que eu queria fazer, principalmente agora, atualmente eu estou corrigindo alguns problemas, alguns bugs, mas, como eu disse, tem a questão de infraestrutura, que é extremamente importante para você fazer um projeto nessa escala. Então, tem que saber escolher que infraestrutura você quer seguir, se você quer um servidor mais de comum, né? Que talvez não vai conseguir criar tantas coisas interessantes como você gostaria. E a questão de linguagem também, as ferramentas de tecnologia, os frameworks que for utilizar também é extremamente importante. Nesse caso, principalmente para você ser produtivo, ter um aplicativo, uma aplicação com muita performance, no caso, né? Então, tem que saber escolher bem. Então, essas escolhas foram bem incomuns, inclusive. As pessoas normalmente preferem usar sempre as mesmas coisas que já aprenderam a fazer, né? Então, mas eu acho que tem muita coisa a se aprender ainda, muita coisa boa, muita ferramenta assim que consegue trazer uma qualidade maior para o nosso serviço, né? E eu apresentei uma das principais ferramentas que eu passei o ano inteiro de 2021 desenvolvendo, aprendendo junto, né? Porque principalmente
é muito mais fácil você aprender fazendo algo. Muito mais fácil. Principalmente na área de tecnologia, que é uma área que pode ser um pouco frustrante para muitas pessoas, porque dá muito problema inicialmente. Quando você começa a aprender uma linguagem nova, vai dar muito problema. Vai dar problemas que não é exatamente da linguagem em si, vai dar problemas de configuração, dores de cabeça comuns. E depois, com o tempo, você superando essa frustração, você consegue entender o domínio de uma tecnologia e aí você começa a ganhar realmente superpoderes para fazer algumas coisas como essa, entendeu? Mas enfim, eu espero que essa visão geral sobre o projeto Tocart, a galera tenha gostado, né? Essa apresentação tem muita coisa que eu acho que deixei de fora, que talvez teria sido melhor ter comentado mais, né? Mas eu acho que o principal ali do escopo todo é esse. É um projeto que está preparado para receber muita gente, um projeto que nasceu já com um propósito mais horizontal, né, com foco em diversidade, e tem tudo assim para continuar funcionando, né, com o apoio de toda a comunidade que a gente tem da economia criativa. Eu sei que é um desafio gigantesco conseguir essa conexão mais ampla, né, entre as pessoas, só que eu acho que nesses tempos a gente precisa criar coisas um pouco mais inovadoras, coisas que focam muito mais na nossa cultura, no nosso entendimento, né, do que a gente aceitar as coisas como simplesmente são, certo? Agora eu acho que vamos ver, né, se alguém perguntou alguma coisa. Eu não tenho nem certeza disso. Vamos ver aqui se alguém está falando alguma coisa aqui. Felizmente eu comecei a fazer. Eu iria usar outra abordagem, né? Mas transmissão, só que não deu tempo. Não deu muito tempo de fazer a ferramenta. Eu estou fazendo a ferramenta de streaming para dentro da plataforma, mas infelizmente não consegui a tempo de terminar, porque tem outras coisas importantes que eu gostaria de fazer. Mas também não tem nada a ver com o escopo atual agora, é só pelo desafio mesmo. Mas eu espero que tenham gostado, né, do que eu apresentei, isso que vai estar sendo gravado, vai ser registrado. Eu espero que esse ano tenha muitas novidades, né, muitos desafios aí para a gente resolver, né. E também quero deixar aqui já um agradecimento, né, para a Secretaria de Cultura, que graças às pessoas lá, principalmente o secretário, tem muitas pessoas envolvidas na Secretaria de Cultura que isso foi possível, né? Foi um enorme financiamento, enorme apoio, e espero que esse ano esse projeto dê uma alavancada cada vez maior. Espero que as pessoas compartilhem cada vez mais, como vem compartilhando, a forma como está sendo feita, né, a rede. E eu espero vocês dentro da plataforma. Logo, logo eu vou trazer mais novidades. Toda semana eu estou enviando alguma atualização diferente. E organizando principalmente as próximas etapas, assim, as pessoas que vão estar mais próximas do projeto, para apoiar esse projeto. Beleza? Obrigado por tudo. Obrigado pela paciência de estar assistindo. Eu acho que não teve perguntas, eu não sei ler aqui o sistema das perguntas. Mas é isso. Beleza, gente? Os comentários estão aqui, todo mundo reagiu, tudo certo.